A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Meus amados irmãos, mais uma vez, alguns dias não venham trazendo aqui uma palavra, só mesmo palavra escrita, pegada da Bíblia. Mas hoje eu vim aqui trazer algo importante que Deus tem nos anunciado todos os dias. Nós, ainda que fechamos os olhos para não ver e tapamos o ouvido para não ouvir, mas Deus é tão bom que Ele faz o milagre para que você tenha um entendimento, para que amanhã ou depois, ou seja, no dia do Senhor, você venha lembrar que foi avisado. Amém? E hoje Deus está avisando Ele me avisou, e está avisando a você através de mim. Amém? Então esta palavra é para que nós venha se atualizar. E muitos estão desatualizados na presença do Senhor, no caminho, naquilo que Deus quer que nós o andamos. Ainda que o caminho dele não é o nosso caminho. É por isso que ele quer que nós ande no caminho dele, não no nosso. Eu vejo muita gente, não, eu ando nos meus caminhos, eu faço a minha parte. Não, isso é incorreto. Nós temos que fazer a parte de Deus, que aí nós andamos corretamente. Amém? Eu estou no livro de Isaías, capítulo 55. No capítulo 1, no versículo 1, ele diz algo importante, que ali se resulta a graça de Deus, a bondade de Deus. A graça quer dizer gratuitamente, ou seja, as coisas de Deus é de graça. E ele diz, e vende a mim. Nós não temos condições de comprar alguma coisa de Deus, não. Nós não temos condições. O nosso fôlego de vida é de quem? De Deus. O nosso espírito é de Deus. A nossa alma é de Deus. Então, o que nós vamos comprar, então? O que nós temos para oferecer a Deus para que nós podemos comprar alguma coisa dele? Então, olha só que ele diz assim, ó. Todos vós. É um chamado de atenção isso aqui. Né? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho e leite representa abundância. É isso? Algo de Deus, só de Deus, não vem de homem não. Tá? Isso vem de Deus. Isso se refere, né? Vida tranquila, paz, né? Educação espiritual. Educação espiritual é quando nós temos o temor de Deus e respeitamos. É quando nós pegamos a palavra de Deus e não joga fora. Guardamos no nosso coração o tempo inteiro. Então Deus, ele se refere a isso. Ou seja, mais embaixo ele até diz, vocês se usam, né, com aquilo que não presta. Ou seja, ele diz assim, gastai dinheiro com aquilo que não é pão. Ou seja, nós se usa com coisa que não presta. É no caminhos errados, ele quer dizer. Amém? Mas vamos lá para o versículo 3, ele diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve. E a vossa alma viverá. Nós somos muito teimosos. A palavra correta é essa. Nós somos muito teimosos.
para com Deus. Para com o mundo, não. Nós somos acolhedor. Nós somos amorosos, carinhoso com o mundo. Mas com Deus nós não somos. E é para ser o contrário. Deus coloca gratuitamente. A sua salvação é de graça. Jesus já pagou. E mesmo assim ele já pagou. E mesmo assim ele está disposto a dizer: você quer ajuda? Eu estou aqui. É? Sabe onde é que ele diz que eu estou aqui? Vamos lá no versículo 6, ele diz assim. Eu estou só fazendo uma... Não é muito longa essa pregação. Eu vou no versículo 6, diz assim: buscai o Senhor. Primeiro ele diz assim, ó, inclinai, ou seja, pende para o lado de Deus. Certo? Inclinai, né, é fazer com que você, né, veja ou se aproxima de Deus. Deus está colocando a palavra dele para que nós tenhamos um entendimento, para que nós sabemos a qual nós damos ouvido, para quem olhamos. Nós não pode olhar para todos os lados, não. Falsos profetas, cuidado. Então ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém? Então olha só, vem de longe. A descendência, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, veio da descendência de Davi. A promessa. E no versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Certo? É onde eu falei, ele diz: dai ouvido. Por que ele diz dai ouvido? Lá em 2 Crônica, capítulo 15, ele se refere que o povo sofria muito. Gemia porque estava sem Deus, sem um verdadeiro Deus. Sem um verdadeiro Deus. Então quer dizer que tem Deus falso por aí. Pregado na parede. É homem, é bezerro, é o que diabo for, cruz e por ali assim. Amém? E isso não agrada aos olhos de Deus. Quando nós se prostramos diante disso. Amém? Tem que falar a verdade mesmo. Dói aqui doer. Mas olha só. Quando ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se pode achar. Este se quer dizer, você está onde? Hã? Então é forma que Deus está dizendo, ó, enquanto se pode achar. Sabe? Vai ter um dia que você não vai encontrar. Ou seja, o difícil de achar. O Senhor Jesus vem e vai voltar. E a facilidade de você achar ele não há mais. Como diz lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, se eu não me engano, por aí. Vai ter dia que vai ter fome e sede. E não é de pão e nem de água, mas sim da palavra de Deus, ou seja, de Jesus, da presença de Deus. A gente vai ter fome e sede. Aqueles que não der ouvido e buscar, e se colocar em buscá-lo para poder achá-lo, vai ter um dia que ele vai tentar buscar e já é tarde demais. Sabe de quem eu gosto de falar dele, né? E ele teve este momento. Saul teve um momento, lá atrás teve um momento até agradável.
Mas no fim da vida, ele esqueceu. E quando ele foi buscá-lo, já não achou mais. E isso está assujeito para mim e para você que está do outro lado. Se nós não der ouvido, se nós não prestar atenção, o que Deus diz todos os dias através de pastores, de bispo, de padre, papa. Eu nunca vi de papa assim as palavras bem agradáveis não, tá? Mas eu já vi de padre, eu já. Né? Então, olha só, não estou criticando ninguém, cada um no seu lugar. Mas o que é correto é esse. Eu vejo uns que pregam mesmo como o pastor prega. Então diz assim: invocai-o enquanto está perto. Então, meus amados irmãos, antes de Jesus vir buscar, isso quer dizer, Deus está perto. Por quê? O Senhor Jesus disse: eu vou, mas vou mandar enviar, deixar aqui, conto com vocês. Ou seja, que quando ele vai vir, um consolador, ou seja, um ajudador de vocês. É essa a presença de Deus. E ele está aqui conosco. Mas quando ele subir, quando Jesus servamos, aí ser humano vai caçar e não vai achar. Amém? Então, olha só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu vejo muito lá no norte, quando nós ia brincar, quando nós era criança. Agora não tem mais isso, não, acabou, né? Agora é só celular. É? Então, e diz assim, nós, antes da pessoa ficar longe, para ficar difícil, então a gente já se mostrava para a gente caçar. Porque depois que fica longe, é difícil a gente achar. Então assim é Deus também. Amém? Então não deixe ele ficar longe de você. Então aproveite esta oportunidade que o Senhor Jesus está dando. Enviou o Consolador para ajudá-lo naqueles momentos difíceis na sua vida, na minha e na nossa vida. Amém? Então, mas olha só. Deus deu né? Aqui todos as coisas aqui. Quem tem sede vem a água e bebe, né? Vem a águas, é para beber. E quem não tem dinheiro vem comprar, ou seja, tudo é de graça. Deus não depende de homem, não. Ele dá para os homens e é de graça, abundância, né? Como diz, né? Diz aqui, vinho é a alegria, representa, né? Felicidade, a vida e vida em Cristo, né? Vida em Cristo, não é só vida não, vida em Cristo, né? E leite, educação espiritual e fidelidade e pureza. Então é as coisas que a humanidade está precisando no dia de hoje. Então diz assim, então Deus colocou um prato recheado para nós. Mas olha só, no versículo 7, Deus diz assim, deixa o perverso, ou seja, perverso, você que está fazendo mal, você que está pecando, você que está fazendo aquilo que não agrada aos olhos de Deus. É eu, é você, quem quer que seja. É presidente, é governador, né? É padre, é pastor, bispo, aquele que não está fazendo a vontade de Deus. Ah, mas eu sou um pastor, de que jeito está seu coração? Ah, eu sou um ombreiro, de que jeito que está seu coração? Qual é o seu caminho? Quais as suas ações, as suas obras? Tem gente que bota a culpa só no povo. Pastor, bispo, padre, né? Presidente, é tudo ali fazendo o mesmo caminho. Então, meus amados irmãos, nós temos que revê-lo as nossas ações. Será que você vai receber ali uma recomendação? Vai ter ali algo
de bom vindo de Deus? Então, quando o Senhor diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadece dele. Se compadecerá dele, perdão. Se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 1, versículo ali 18, ele fala ainda que você está muito, muito carregado. Mas isso para ele não é dificultoso. Dificultoso é você não aceitar ele. Dificultoso é você ficar blasfemando, julgando uns aos outros. Esse é dificultoso para Deus. A forma daqueles fariseus que colocou uma mulher pecando, que disse fragante quer dizer na hora, pegou ali fazendo, né, ali as obras. E colocaram ali no meio. Eles esqueceram que ele também era pecadores. Eu jamais posso querer condená-lo, uma pessoa, e dizer assim: Deus, condena ela. Não. Mas eu posso dizer: Senhor, eu vi alguém e as obras não eram bem. Mas eu peço misericórdia por aquela vida, por aquela alma. Mas o povo no dia de hoje não. Eu tenho até um louvor do Gerson Rufino que diz assim: Senhor, me perdoa, porque aonde era para mim botar a mão para puxar, eu fiz foi empurrar. Aonde era para me acolher, eu expulsei. É tão bonito esse louvor, a letra dele. É que eu não lembro, eu já não sei cantar, louvar, né? Mas é uma coisa muito interessante esse louvor, porque a letra dele é muito, muito mesmo. Tem até outro também que ele falou, por exemplo: o que eu deveria era morrer. Ou seja, nós com nossos pecados, nós não somos merecedor de nada que vem de Deus. Por quê? Porque a única coisa que nós faz é indignar ao coração de Deus. Como no povo lá de Noé. Indignaram tanto que Deus o tirou. Povo, animal, tudo. Só ficou ali a família de Noé. E alguns animais. Amém? Então, e no dia de hoje, como é que está o povo? Será que estão mais se adequado à presença de Deus? Não. As obras que a gente vê acima e abaixo é essas obras. Obras de quê? Obras indignando ao coração de Deus. Fazendo com que a ira de Deus se acenda a cada momento. Então, quando ele diz: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Se nós estivéssemos de bom ao melhor, ou pelo menos de ruim ao melhor, as palavras de Deus eram mais brandas. Mas como ele sabe nossos pensamentos, que nós vamos de mal a pior, como aquela mulher que estava com 12 anos de hemorragia, de doente, mas o que ela fazia não era para o lado de Deus, era agradando os homens, era agradando as coisas do mundo, ou seja, era confiando no homem, não em Deus. E no dia de hoje, a humanidade está assim, confia no homem, mas não confia em Deus. Eu tenho visto muitas coisas, né,
e que deixam as gratuitamente e que é perfeito, que foi feito, foi deixado para nós por nossa causa. Só que nós não damos valor. Aí nós sair do caminho de Deus e coloca numas veredas cheias de espinho e depois sai amaldiçoando a Deus, dizendo que Deus é que é ruim. Blasfemando, murmurando, como aquele povo de Israel. E no dia de hoje não é diferente não. Entrou aí o Alisson, irmão Alisson, Patrícia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, em nome de Jesus. Então eu vim trazer isso que Deus colocou no meu coração. Será que está difícil achar Deus? Não está não. O mais difícil é nós se dispor. Deus falou assim, Josué, o meu servo Moisés é morto. Dispõe-te. Ou seja, isso é que está faltando para a humanidade. Ele se dispõe para o mundo, para as coisas erradas. Mas para Deus não. E como diz lá em Romano, eu também gosto de falar nessa palavra, Romano capítulo 1, versículo, acho que 18, por aí, aonde Deus diz que o povo estão detendo, ou seja, parando a verdade por causa da iniquidade. Ou seja, para a verdade, não dá valor, é a mesma coisa. E dá valor à iniquidade. E nisso acende a ira de Deus contra os homens, que quer dizer homem e mulher. Amém? E então Deus nos diz hoje, no dia de hoje, buscai o Senhor. Primeiro ele diz assim, inclinai os ouvidos. Será que tem alguém inclinando os ouvidos para aquilo que presta? Será que tem alguém dando valor? Tem tanta gente pregando a palavra do Senhor no dia de hoje, neste momento, ou já pregou, ou mesmo está ali pronto para pregar, mas está anunciando, eu vou já deixar uma palavra. Será que tem alguém se inclinando para isso? Ou seja, se colocando para este lado? É fácil de entender se inclinar. E Deus se inclina para ver o quê? O povo lá do céu, não é isso? Então, é nós se colocar para aquele lugar. É nós ir. Quando ele diz que o caminho dele não é o nosso caminho, porque o caminho dele é o quê? Mais alto do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que o vosso pensamento. Nós poderíamos, pelo menos, andar nos pensamentos de Deus, nos caminhos de Deus. Já que nossos caminhos não prestam, dizer logo assim que é melhor. Já que o caminho do homem não presta, os pensamentos do homem também não prestam, nós poderíamos ir, de graça. Ele falou, pode vir, sem dinheiro. Ou seja, é de vocês, basta vocês vir. E ele cumprimenta, né? E ele cumprimenta lá em Mateus capítulo 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados. Ou seja, você não tem saída? Você não tem disposição? Você não tem sabedoria, conhecimento? Você não tem ali aquela visão a qual a porta vai se abrir? Qual é que vai se abrir? Então ele diz, pois vem. E o fardo, se tiver pesado demais, ele diz, eu troco pelo meu. Ou disse, eu dou uma nova vida. Eu te dou uma nova vida. E quem quer uma nova vida? Quem quer? Então isso Deus faz com que nós seremos renovados. Só está faltando nós se dispor. Amém?
Então é isso, pessoal. Povo de Deus, povo também que não é de Deus. Tem algum povo que não é de Deus? Deus é para todos, mas nem todo é para Deus. Por quê? Porque ele disse assim, poucos vão ser salvos. Então nós temos aí uma consciência que não é todo mundo para Deus. Amém? Aí já pensou? Abraão disse uma coisa sincera para Deus e disse assim, Senhor, você vai destruir essas cidades? Ele falou, eu vou. Mas se tiver 50 justos, 50 que te adoram, ele falou, tá bom, eu não destruo. E se tiver 40, também não. Aí foi baixando. Mas chegou um ponto que não tinha ninguém porque ele destruiu. E aí? No dia de hoje, será que Deus alcança aí uns 10? Então, meus amados irmãos, bom de nós se alertar. Às vezes nós fica brincando, Deus, isso aí é história. Você vê que já tem, eu estou até apontando o dedo, já tem doença que não há remédio que estão tomando de conta. Médico, não há médico para tomar de conta das doenças, enfermidades, ou seja, para descobrir o que é. Por quê? No fim dos tempos ia acontecer isso. Então, olha aonde você chegou, aonde eu cheguei. Bom de nós colocar o nosso coração em Deus e se perguntar a nós mesmos, Senhor, aonde é que eu estou que eu não te vejo? O que é que eu estou fazendo do lado errado, mas que agora eu quero estar contigo? Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, né? Examinai-vos a vós mesmo, ou seja, onde é que você está, meu filho? Deus está falando, onde é que você está? Procure enquanto eu estou perto de vocês, porque vai ter dia que eu não vou estar perto. E olha que Deus está em todo lugar, não é isso? Mas vai ter um dia que ele não vai estar. Ele vai abrir mão para quem? Para aquele que destrói, aquele que acha graça, aquele que dá risada para destruir. Ele só veio para, deixa eu colocar na ordem aqui, na ordem certa. Só veio para roubar, matar e, se eu não me engano, destruir, não é isso? É João 10, correto? João 10. O ladrão é o Satanás. Vem, olha só, somente para roubar, matar e destruir. Vem. Peraí, ele vem para onde? O ladrão vem. Então ele não está aqui. Então muita gente se engana com esta mensagem. Se ele vem, então ele não está aqui, não é isso? Se besta, ele está te abraçando, ele já chegou para você. Se aquele que não der ouvido a Deus, para você ele já chegou. Mas quando Jesus voltar, aí é que a dor vai ser maior. Quando o Senhor Jesus disse, quando aparecer tumor, remoto, né, terremoto, ali, tudo enquanto dor, enfermidade, mas não se preocupe que não é o final, é o início. Então cuidado com essas dores. Amém? Então é isso a mensagem que Deus colocou no meu coração. Vou repetir mais o capítulo 6. Primeiro versículo 3 diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Gente, isso é tudo. Isso é tudo que nós precisamos. Você não sabe para onde é que você vai? Você não sabe? Pois hoje Deus está dizendo, vai a Ele. A Ele quem? A Ele Deus. Ele está dizendo, vinde a mim. Não é eu que estou, né? Estou dizendo, é minha, a palavra não é minha, não. Eu estou só repetindo. Porque isso é para mim também. Se Deus o livre eu estiver fora da presença de Deus, Ele está dizendo para mim, vinde a mim. Mesmo eu na presença
presença dele, cada vez mais ele diz, vinde a mim. Quanto mais perto nós estiver de Deus, melhor para nós. Melhor para nós. Eu tenho certeza que o irmão Adilson, agora eu falei Alisson, acho que foi, mas é Adilson, perdão aí, irmão. Eu tenho certeza que o irmão Adilson tem esse conhecimento que enquanto mais próximo nós teremos mais paz, mais sossego, felicidade, né? Ou seja, a abundância de Deus é na nossa vida. E não tem quem tire, ou seja, não tem quem tire, né? O próprio Senhor Jesus disse isso. A Maria escolheu a boa parte. E ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém impede. Ou seja, dela se regozijar. Ou seja, dela se frustrar daquelas coisas que ela estava ali. Que era da presença de Deus. E vem tudo através da presença de Deus. Então, buscar enquanto se pode achar. Então, o dia hoje, a hora é essa. Não há amanhã para nós, para o homem, não. Você pode dormir e não acordar. Até mesmo sem dormir, você pode, né? Pode dar qualquer coisa aqui, você morrer, pronto, já era. Não vai ver o amanhã. Então, para um homem, é hoje. Invocar, ou seja, invocar diz chamar. Chamar. Invocar enquanto está perto. Ou seja, Senhor, sabe, tem até uma coisa. Senhor. É que eu não sei do louvor, mas é uma palavra bem. Que está perto de. É por aí. Mas é um louvor bem bonito também. Nós tem que estar perto de Deus. E isso é que Deus está aí nos trazendo essa palavra de hoje para que nós tenhamos esse entendimento. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu santo nome por este momento maravilhoso, por esta palavra, Senhor. Eu te louvo e te glorifico, te amo, Senhor. Tu és o meu Deus, o Deus da minha vida, da minha salvação. Tu és a minha fortaleza, Senhor. A minha base, a minha rocha, a qual eu vivo por tua causa, Senhor. Obrigado, Senhor. E que o Senhor venha abençoar o Adilson, Senhor, que está aí. Que o Senhor possa fazer na vida dele aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Meu Deus, abençoa ele extraordinariamente. De forma que até ele mesmo se assusta com as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que ainda vão ouvir hoje ou nos dias ali seguintes, e que a mão do Senhor, que o teu poder, Senhor, toca no coração desta pessoa, para que eles possam entender, Senhor, que o dia do Senhor está próximo e que nós temos que ter cuidado e aproveitar a oportunidade que o Senhor está dando. Então abra, Senhor, os olhos dele e destampa os ouvidos para que eles vejam, Senhor, que a tua grandeza é para que nós alcance a nossa salvação. Em nome de Jesus, Senhor, dai sabedoria e o conhecimento ao teu povo, Pai. Para que ele tenha um discernimento, qual o teu caminho, qual o teu pensamento, Pai. E o que o Senhor quer conosco, que é a salvação, que nós tenha a salvação. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visita os presos, Senhor. Visita os hospitais, as clínicas de recuperação, os mendigos, Senhor, as viúvas, os órfãos, as crianças, Senhor. Meu Pai, tem misericórdia, Senhor. E não deixe essa pessoa só, Senhor. Porque o primeiro buraco que aparecer, eles vão cair, Senhor. Porque aquele que não tem o teu discernimento, Senhor, é como está cego, como o Senhor Jesus disse. Meu Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossos erros, Senhor. E conduze a nós a tua vida, Senhor. Que é a vida eterna, Senhor. Meu Deus, coloca nós, Senhor,
no esconderijo do Senhor, para que nós tenha segurança, Pai, ali do teu lado, Senhor. É o que eu te peço para o teu povo, para mim, para minha família, em nome de Jesus, Senhor. Consagra, Senhor. Consagra, meu Pai, o teu povo. Senhor, não deixe esse povo só. Não deixa, Senhor, para que ele não venha tomar atitude desagradável aos teus olhos, Pai. Todo homem precisa da tua presença, como o próprio teu servo Moisés relatou isso, Pai. Quem é o homem sem a tua presença? Pai, conduze a tua presença a cada um de nós, Senhor, para que nós tenha vida e vida abundância. Para que nós te achamos a todos os momentos, Senhor. E que nós andamos no teu caminho e com o teu pensamento, como diz a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te glorifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abençoo a todos em nome de Jesus.